Pai, Senhor, irmãos, amém? Quero que os irmãos abram em Hebreus. Nós vamos conversar um pouco sobre unidade. Nós, como igreja, é de suma importância que a unidade ela seja praticada, né? Não só um tema de oração, não só um tema que a igreja gosta de usar, mas que de fato seja praticado. Os 10, a partir do 22, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, aqui está a Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, a nos ensinar, Pai. Jesus, que não seja informação, mas que seja vida, Pai, e que nós possamos praticar, Pai, que não seja só uma informação para a gente sair daqui com conhecimento, mas que de fato, Pai, ao sair daqui nós possamos praticar a Tua palavra, Senhor. Como igreja do Senhor, como servos do Senhor, nós possamos pôr em prática essa palavra que é viva e eficaz, Pai. É isso que nós te pedimos e nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Então, 4 práticas específicas, né, que nós vemos na questão da unidade: o envolvimento, a interação, a instrução e a melhoria. Esses são os 4 pontos que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Em Hebreus 10, 25, ele vai falar assim: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos-nos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então nós sabemos que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, isso há 1 ano atrás, 2, 3, 10 anos, Jesus estava para voltar. Hoje ele está muito mais perto, né, do que aquele dia que a gente aceitou na fé. E para que a gente possa praticar este envolvimento, a palavra aqui, algumas traduções vai falar admoestando-os, que também significa encorajar, significa exortar. Então, uma das características desse envolvimento que a igreja precisa ter é a gente ter a intimidade de encorajar uns aos outros. Se eu tenho as minhas lutas internas, as minhas dificuldades no meu lar, a minha dificuldade no meu trabalho, a minha dificuldade como igreja, o dever nosso, um do outro, é que nós nos encorajamos. E esse encorajamento, muitas das vezes, pode ser por meio da exortação, pode ser por meio de uma palavra dura, mas em amor. Então nós vamos entender que como igreja, que esse é o desejo de Deus, que a igreja ela viva um ambiente onde nós temos a liberdade de exortar uns aos outros. E não precisa exortar somente a partir de uma pregação da palavra, mas é a questão da intimidade. Para que a unidade ela seja gerada, eu preciso de intimidade. Então, o que o Senhor nos ensina com isso? É que, como igreja, eu preciso ser próximo de você. Eu preciso ter intimidade com você ao ponto de quando você tiver alguma atitude errada, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja uma fala que você fez, uma piada fora de hora, eu tenho a intimidade de chegar para você não como se eu fosse melhor, mas no intuito do que a Bíblia fala. Então esse é o intuito que a Bíblia fala desse envolvimento. Eu preciso me envolver na sua vida. Se você vai lá fazer um bolo, você vai fazer um bolo, aí você coloca lá os ovos, você coloca a farinha de trigo, você coloca o leite, você coloca lá os ingredientes necessários. Quando você termina o bolo, você não consegue identificar, você não pega um pedaço lá de bolo e fala, nossa, essa aqui está com mais ovo do que a outra. Não, ela se mistura, ela se envolve. E como igreja, essa é a nossa função, se envolver. E não é no sentido assim, as pessoas falam, né?
não, mas eu não vou muito porque senão as pessoas vão começar a cuidar da minha vida. Vão começar a dar pitaco na minha vida, vão começar a falar. Mas como igreja, para esse processo de maturidade, a gente precisa dessa intimidade. E não é uma intimidade que eu vou ver o que a irmã está passando e vou sair contando para todo mundo. Olha, não, porque aí já é imaturidade, não é maturidade. Então o Senhor nos chama a esse envolvimento. E esse envolvimento precisa ser um envolvimento maduro. Um envolvimento onde eu vou ouvir a sua dificuldade, você vai ouvir a minha dificuldade, e você não vai sair espalhando a dificuldade. Você vai orar, você vai me exortar, você vai me encorajar, você vai liberar uma palavra que fala, olha, continue. O Senhor é contigo, o Senhor não está te condenando pelo seu erro, a não ser que você permaneça. Mas Ele tem perdão, Ele tem um recomeço. Então essa é a minha função como igreja. Para que nós possamos estar firmes na caminhada, para que nós possamos estar firmes com o Senhor, nós precisamos de palavras assim. Nós precisamos de pessoas que têm intimidade conosco, que liberem palavras não de condenação, não palavras de acusação, mas palavras de exortação em amor, uma palavra de cuidado, uma palavra de zelo. Se nós formos pegar o exemplo de Jesus, quantas vezes você vê Jesus dando uma certa bronca nos discípulos, né? Chamando a atenção, falando para olha, o diabo está querendo cirandar na sua vida, toma cuidado, vigia. Mas você não vê Jesus acusando aquela pessoa. Você não vê Jesus maltratando os seus discípulos. Não, você vê Jesus com intimidade com aquelas pessoas, trazendo uma palavra de amor, uma palavra dura, mas é uma palavra de amor. E encorajando que nós não somos aqui, que nós estamos caminhando para uma eternidade, que o Senhor em breve voltará para buscar uma igreja que está envolvida na sua missão, uma igreja que está envolvida um com o outro. Esse é o nosso chamado. Eu quero ler ali em Gálatas, a partir do capítulo 6, versículo 9, que vai dar mais algum exemplo sobre o que a gente está falando, sobre esse envolvimento. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse é um exemplo bem interessante. Quantas vezes nós já fizemos algo de bom para alguém, dentro da igreja, fora da igreja, um familiar, que a pessoa retribuiu com uma certa ignorância, uma certa ingratidão, e você falou assim, quer saber? Lava minhas mãos. Não ajudo mais essa pessoa, porque essa pessoa não está querendo ajuda, essa pessoa não quer isso, não quer aquilo. O que o Senhor nos chama a atenção aqui é, faça o bem. Não se preocupe com a reação, não se preocupe com o que a pessoa vai te dar, porque o que está em você, o segredo, não é o que você vai receber, e sim o que você está entregando. Então, como família do Senhor, a Bíblia vai falar primeiro o da família da fé. Então é um chamado para que eu te sirva, independente se você está me dando tapinha nas costas e agradecendo, ou se você está saindo e ainda falando mal de mim. A minha função como servo do Senhor nesse envolvimento é continuar fazendo o bem, é continuar servindo, é continuar me dedicando para que cada dia mais esse envolvimento, quando a pessoa ela é ingrata em alguma situação e você continua a fazer o bem, aos nossos olhos você fala, poxa, eu estou sendo tonto, né? Eu estou sendo bobo, estou ajudando essa pessoa e ela está sendo ingrata. Mas se nós formos ver aos olhos do Senhor, como o Senhor ele olha diante dessas situações, nós vemos que o Senhor ele entra com misericórdia, ele entra com perdão. Imagina se o Senhor fizesse isso com a gente, desistisse do plano da salvação porque nós fomos ingratos a Ele. Na primeira oportunidade, depois dele morrer, a gente já teria sido ingrato com Ele, porque é o inteiro assim, a gente tropeçando, a gente falando que não devia, Deus nos deu uma bênção, vamos supor assim, né? Deus preparou um carro para mim. Aí eu tô com aquele carro, aí o carro começou a dar problema e eu já começo. Ei, carro velho. Que carro, eu preciso de outro carro. Então, de certa forma, é uma ingratidão. Não ser grato a Deus, né? Por aquilo que Ele tem te dado. Então, como igreja, irmãos, nós precisamos desse envolvimento. E esse envolvimento, muitas das vezes, vai gerar um certo atrito. Porque
Cada um tem a sua visão de vida aqui, cada um tem os seus ensinamentos, o seu crescimento, cada um tem a sua educação, a forma que cresceu. Então, como igreja, eu vou chegar para você falando português e você vai falar para mim inglês. A gente não vai se entender a princípio, mas Cristo, que é o nosso Pai, que é o nosso Salvador, melhor dizendo, Ele vai interceder e Ele vai começar a moldar, até que cada dia mais nós vamos parecendo com Cristo e essa linguagem ela começa a se encaixar. Então, como igreja, nós precisamos desse envolvimento, e desse envolvimento que vai gerar muitas das vezes alguns conflitos, muitas das vezes algumas chateações, mas em Cristo nós permanecemos unidos. Em Cristo nós vamos lutando para que a gente continue envolvido, para que a gente continue carregando esse evangelho da salvação, esse evangelho do amor, esse evangelho do perdão. Eu quero ler em Efésios 4:11 e o 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então nós vemos aqui os 5 ministérios separados, os 5 ministérios. Cada um de nós carrega um desses 5 ministérios. O que precisa ser feito é ser aperfeiçoado para que a gente entenda qual que é a nossa função dentro disso. Então toda igreja, todo ministério precisa se desenvolver dentro desses 5 ministérios. O que é esses dons que o Senhor entregou aos homens? Eles são ferramentas que o Senhor capacita o homem para que ele sirva o seu próximo. Então, se nós temos aqui o nosso pastor, ele não é pastor para ele. Ele não é pastor só para ele, não, eu sou pastor, então eu vou usufruir disso só para mim. Porque se ele ficasse só lá na casa dele, só para ele, sozinho lá, ele não seria pastor, né? Ficaria só para ele. Não, mas ele vem e ele serve a igreja. Ele vem e ele dedica aquilo que o Senhor entregou para ele, para os outros, para nós, para que nós recebemos aquilo que o Senhor entrega como revelação para ele, como dom para ele. E nós, como igreja, nós temos que nos desenvolver dentro desses ministérios. Não para que eu seja reconhecido, mas que eu seja capacitado pelo Senhor para que eu possa me envolver ainda mais te servindo. Então, quando o Senhor ele me dá a capacidade, o dom de ministrar a palavra, isso não é uma ministração para mim. Não é só para mim, só para o Lincoln esse dom. Não, esse dom é para os outros. Essa graça que o Senhor nos dá é para os outros, para que nós servimos uns aos outros. Então, se o pastor ali, como o nosso pastor, ele serve a gente como pastor. Aí aqui no meio tem alguém como evangelista. Aí ele serve o pastor como evangelista. E ele serve a igreja como evangelista. Aí tem aqui um mestre. Ele serve a igreja, o corpo de Cristo, como mestre. Então, dentro desses 5 ministérios, nós precisamos desenvolver essa graça do Senhor de servir, de sermos chamados para servir. E muitas das vezes nós acabamos limitando essa ação e essa graça do Senhor somente a uma pregação, somente a um ministério, somente a um cargo eclesiástico, somente eles vão cantar lá na igreja. E não é sobre isso. O evangelho não é sobre púlpito, o evangelho não é sobre um cargo eclesiástico, o evangelho é sobre a restauração de todas as coisas. Então eu posso ser um pastor sem ter o cargo de pastor, porque eu posso estar lá na minha empresa apacentando ovelhas para o rei, para Jesus, sem propriamente ser consagrado a pastor. Irmão, estão entendendo? Então eu posso ser um apóstolo, eu posso ser um profeta, trazendo o entendimento, revelando a vontade do Senhor, sem ter propriamente um cargo eclesiástico para isso. Então o Senhor nos chama a esse envolvimento que gera uma prática. Não é somente porque eu posso estar aqui na igreja, e eu estou envolvido com a igreja, eu estou aqui terça, sábado, domingo, tem culto das irmãs, tem um evento, eu estou lá, mas não é só sobre estar, é sobre se envolver. Porque não tem como você fazer um bolo lá, colocar o ovo lá dentro e o ovo falar, não vou misturar. Não vou misturar, porque se ele não se misturar, o bolo não vai ficar bom, né? Se você não coloca ali as medidas certas e aquela mistura não fica homogênea, né? Que fala, não vai dar certo. O bolo vai ficar errado, talvez fica com gosto, faltando alguma coisa. Então, para que nós possamos desfrutar do evangelho, precisa de um envolvimento. E esse envolvimento é uma ação. E eu preciso me dispor. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Porque quando você vai se envolver,
vai gerar uns atritos, vai gerar umas quebras de orgulho, vamos ouvir palavras um pouco confrontadoras, mas a Bíblia é isso, irmãos, o Evangelho é esse, nós vamos ser moldados ao padrão de Cristo, não ao meu padrão, não ao padrão do mundo, não ao padrão que nós achamos que é bom, não, o padrão é Cristo, Ele é a forma e nós devemos seguir Ele. O segundo ponto é a interação. Deus não quer somente participantes do que Ele está fazendo na igreja. Ele quer que aprendamos o valor da interação. Então nós ouvimos diversas vezes, e desde o tempo que eu congrego aqui, eu já ouvi muitas promessas sobre a igreja. Muitas palavras, olha, essa igreja carrega algo especial, olha, o Senhor vai fazer algo aqui, olha, o Senhor está derramando algo aqui, o Senhor vai capacitar pessoas aqui. E nós ouvimos diversas promessas. Mas se eu só ouvir promessas e não pôr em prática, eu vi uma frase hoje, eu não lembro o nome do quem falou essa frase, mas eu li lá no livro, e ele fala assim: promessas que não cumpridas, ou que não são praticadas, ou que você não participa dela, é como promessas em um cadáver. Ou seja, um cadáver ele não faz mais nada, ele só é um cadáver, ele não vai gerar mais nada. Então, se a gente não ouvir a promessa, se nós ouvirmos a promessa e não correr atrás, de não fazer a nossa parte como igreja, se não me dedicar de fato para que eu possa cumprir aquilo, ou estar à disposição no tempo certo do Senhor me capacitar para aquilo, vai ser só palavras ao vento. Nosso pastor sempre fala que a ação do Senhor sempre vai ser acompanhada de uma ação nossa também. O Senhor ele vai prometer, Ele vai fazer promessa, Ele vai mostrar um caminho, mas Ele sempre vai mostrar também, olha, você precisa fazer a sua parte. Então, como igreja, eu não posso ser só um espectador, eu não posso ser só alguém que vem aqui, nossa, que palavra boa. Aí eu saio amanhã e não pratico nada dessa palavra que eu ouvi. Nossa, falou sobre unidade, que bonito, né? Aí amanhã não quero nem saber da igreja, não quero nem saber da unidade de ninguém. Então, o Evangelho, ele vai nos chamar a essa interação, a essa prática de fato. Em Provérbios 27:17, vai falar algo bem interessante. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, percebe como vai gerar uns atritos? Porque se você quer amolar uma faca ali, você vai pegar um pedaço de ferro, e você vai amolar aquela faca e ela vai começar a cortar. Tem gente que amola tanto que ela corta até aqueles fiozinhos de cabelo, papel, corta rápido que é uma beleza. Então esse é o intuito, irmãos. Se nós queremos parecer mais com Cristo, se nós queremos viver as promessas do Senhor, nós precisamos dessa interação. Nós precisamos interagir uns com os outros. Porque assim como a nossa irmã Marta carrega algo de Deus, eu preciso me aproximar dela para que, através da experiência de vida dela, as respostas de Deus que ela teve, ela abençoe a minha vida. E a forma que eu tenho escutado o Senhor também, eu abençoe a vida dela. E assim, consequentemente, como família do Senhor. Nós vamos testemunhando, nós vamos vivendo, nós vamos se exortando, e nós vamos interagindo, e nós vamos sendo amoldados, e nós vamos sendo afiados. Aí saem umas faíscas ali, aí um fica de bico ali, mas aí você vai tendo a maturidade de entender que não, nós estamos por um alvo maior, nós caminhamos para o Senhor, não é sobre o que a irmã falou, não é sobre o que o irmão fez, é sobre Jesus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas, nós caminhamos olhando para Ele, Ele é o modelo. Então, se para eu chegar naquele modelo eu precise morrer para o meu eu, é isso que eu vou fazer. Então é como ferro, e ferro com ferro faz barulho, ferro com ferro dá faísca, ferro com ferro vai dar uns atritos ali. Dá um exemplo, fica mais prático. Para que esse copo vire um copo, ele passou por processos, né? Ele não era só um copinho assim quando ele, vamos supor, nasceu. Talvez eu não sei como é, não sei se é feito com garrafa, não sei qual que é mas para ele chegar nisso aqui, passou por um processo, seja fogo, seja água, seja cortes, porque para ele ficar desse tamanho ele foi cortado, ele foi esquentado, ele foi desenhado. Então, para que a gente chegue à plena estatura de Cristo, eu preciso passar pelos mesmos processos. Porque como é que eu vou chegar? Não, cheguei à plena estatura de Cristo, cheio de ira,
cheia de traumas, cheia de angústias, cheia de um coração amargurado, raízes no meu coração. E normalmente, irmãos, falo por experiência própria, aquilo que a gente tem mais dificuldade, seja um perdão, seja uma falta de compaixão, seja uma falta de paciência, é onde a gente vai ser tratado. Provavelmente se você falar, eu não sou muito paciente não, é onde Jesus vai te tratar, porque Ele vai querer que você seja parecido com Cristo, e Cristo, Ele não é impaciente, pelo contrário. Então, o Senhor, Ele vai nos tratar naqueles pontos que a gente tem mais dificuldade. E para isso, como é que eu vou ser tratado pelo Senhor sobre a paciência? Jesus não vai vir aqui e vai ficar puxando minha orelha, até você não pode reclamar comigo. Não, Ele vai usar o irmão. Se eu sou impaciente, o que Ele vai fazer? Ele vai colocar a Carol lá, perto de mim, e aí a Carol fala alguma coisa que eu já falo, não gostei disso não, cara. Essa mulher está me irritando. Só que aí, como família do Senhor, como família espiritual, eu vou ter que suportar uns aos outros em amor. Então eu começo a ter mais paciência. Daqui a pouco eu já entendo por que a Carol é assim. Aí eu já começo a compreender, então eu já começo a liberar perdão, ela já começa a entender como é que eu sou, então a gente vai sendo tratado, vai sendo afiado. Então daqui a pouco aquilo que eu era impaciente, eu estou zen, estou bem tranquilo, estou mais parecido com Cristo. Aí começa outro processo, de repente eu sou uma pessoa que usa muitas palavras duras, muito bruto nas palavras. O Senhor vai permitir uma oportunidade onde eu vou ser tratado. E para isso, irmãos, para tirar aqueles ensinamentos, porque às vezes você vai ser tratado em algo que você já viveu 30 anos fazendo aquilo. E aí, num processo de Jesus, você começa a ser tratado. E daqui a pouco passou um ano, você já não é mais aquela pessoa. Você já não é mais tão bruto, você já é mais manso. Até o dia que nós vamos parecer totalmente com Cristo em todas as áreas da nossa vida. Então é necessário essa interação. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, também vai falar um pouco sobre isso daí. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Então aí fala, irmãos, mais uma vez a importância da gente sermos como igreja, ter alguém como apoio, né? Nesse tempo que a gente passou pelo luto do meu irmão, a pessoa que estava ali do meu lado sempre me ajudando, sempre cuidando com alguma palavra, é minha esposa. Que às vezes você está lá vendo um jornal e o jornal só passa de crime, que aí você vira a televisão assim, cai uns 3 litros de sangue assim na sala, só tristeza. Aí você fica assistindo aquilo, você está passando por um luto e fica assistindo o jornal. Aí o seu coração só vai se encher daquilo. Então aí minha esposa falou, para de ficar vendo isso aí. Aí tirava. Ou estava no celular, não fica vendo isso daí não. Aí eu estava aquele dia que eu estava meio triste assim, aí ela vinha, conversava, orava, abraçava. Então, se eu estivesse sozinho, provavelmente, não que o Senhor não estaria comigo, né? O Senhor ia colocar pessoas para nos ajudar. Mas é um exemplo claro, é melhor ser 2 do que um só, porque aí você não passa por aquela dor sozinho. Você tem alguém que está ali te acolhendo, tem alguém que está ali, pelo menos para falar assim, estou aqui. Então, como igreja, essa é a nossa função. Nossa função de nós termos um entendimento transformado de que, assim como eu tenho os meus irmãos de sangue, eu também tenho os meus irmãos pelo sangue de Cristo. Então, às vezes a gente fala assim, é normal, como igreja, a gente falar irmão e irmã. Mas às vezes a gente não leva isso ao pé da letra. Nós temos o mesmo Pai. Nós somos ligados pelo sangue de Cristo. Então, se o meu irmão hoje, que está lá, vamos supor, está lá em Portugal, ele se machucou, ficou internado, ou está passando por dificuldade, vai gerar uma preocupação em mim. E por que na igreja é diferente? Porque se tem algum irmão passando por necessidade, eu não estou nem sabendo. Então, como igreja, o Senhor nos chama a prestar atenção nos pequenos detalhes. Às vezes nós falamos, não, eu não vou mandar mensagem para o irmão, porque o pastor deve ter mandado. Não vou falar, o irmão faz uns 3 dias, você percebeu que o irmão faz uns 3 cultos que não veio. Não, o pastor vai mandar uma mensagem. Não, irmão, eu sou irmão dele. Através de Cristo, eu também tenho essa liberdade de chegar lá, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? E não precisa você
ir até a casa dele. Se tiver essa intimidade, vai até a casa dele. Mas de repente você não tem muita proximidade, mas manda uma mensagem: irmão, está precisando de alguma coisa? Então essa interação é necessária para que cada dia mais nós possamos parecer com Cristo. É isso que o Senhor nos chama a atenção. Porque quando a gente tem essa interação, quando eu começo a interagir com você, a ter proximidade, uma das coisas que vai ser quebrado na minha vida é o orgulho e a arrogância. Porque o orgulho, ele precede a ruína. Então se eu começo a achar que eu sou muito bom, que eu estou muito certo, que todo mundo está errado, isso já é um orgulho. Aí gera aquela arrogância, nariz empinado: não, eu não preciso de ninguém. Quando nós vemos a história da queda de Satanás do céu, o que ele teve? Um orgulho. Ele queria ser melhor. Não, acho que eu mereço estar melhor ali. Eu acho que eu mereço estar quase um Deus já. Deus arrancou ele do céu. Por quê? O orgulho precedeu a ruína dele. Então quando nós começamos a achar que nós somos bons sozinhos, que não vou abrir minha vida não para meus irmãos não, porque eles vão sair fazendo fofoca. Não vou fazer isso não, porque não vou mandar mensagem porque aquele irmão não quer saber de nada. Irmãos, às vezes a gente está se perdendo. Não é nem o irmão, às vezes é nós que estamos nos perdendo. E nós perdemos de viver bênçãos espirituais porque nós não nos preocupamos uns com os outros. Nós estamos tão preocupados com as coisas do dia a dia, correria. Não, minha casa está terrível. Nossa, meu marido ou minha esposa está dando problema, os meus filhos também e tal. Quando eu começo a me preocupar demais somente com as minhas coisas, começa a entrar o egoísmo. E aí eu não quero saber mais se o irmão está bem ou não. Não, já tem problema demais. Irmãos, o Senhor fala que é melhor dar do que receber. Então quando nós mais precisamos de uma ação divina, é onde mais eu preciso falar: meu irmão, como é que você está lá na sua casa? Porque se a gente passa dificuldades, se a gente passa problemas, se a gente é afrontado pelo inimigo, imagine nosso irmão, sabe, diante das lutas, diante das dificuldades, assim como nós somos afrontados, temos dias de meio desanimado, dias que você está meio triste ali, meio angustiado. Aí você manda mensagem para o irmão: você está bem? Aí o irmão fala: hoje eu estou meio angustiado. Fala: poxa, o mesmo sentimento que eu. Vamos orar? Vamos te mandar uma mensagem, vou te ligar, vou orar por você. Então o Senhor, ele começa a ter aquela autoedificação. Então é isso que o Senhor nos chama a atenção nessa noite. Precisa-se de uma igreja que interage, para que aquilo que eu derramei sobre um não fique só para aquele, ele se espalhe. Você pode ver que os grandes avivamentos que aconteceu não ficou só em um homem, não, ele espalhou aquilo. Por quê? Porque eles começaram a ter vida na vida, intimidade um com o outro. Então um que estava querendo muito Jesus encontrou alguém que queria Jesus mais ou menos, e aquele queria muito, aquele queria mais ou menos, já queria mais Jesus, e um que orava 10 minutos começou a orar meia hora, e assim foi pegando fogo na igreja até que vem um avivamento. Então é isso que o Senhor nos chama a atenção, é isso que o Senhor está pedindo para a gente, para que a gente interaja, para que a gente abra as portas das nossas intimidades, das nossas vergonhas, dos nossos pecados, para que a gente seja curado. Porque se a gente se fechar no nosso pecado, entra o orgulho e entra diversos pecados, e aí é a nossa ruína. O terceiro ponto, já estou partindo para o final aqui, é a instrução. Efésios 4:13 vai falar sobre o crescer no conhecimento do Filho de Deus, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o que seria essa instrução? Essa instrução é os ensinamentos que nós recebemos através de uma pregação, do ensinamento, através dos nossos líderes, através dos nossos encontros. Se reunimos lá na nossa casa e o pastor foi lá e trouxe uma palavra sobre perdão. Então eu recebi uma instrução do meu pastor sobre perdoar, sobre como perdoar, as maneiras de perdoar, como que nós fomos perdoados pelo Senhor. Então o que eu vou fazer? Com humildade e submissão, eu obedeço a instrução dele e olho para a Bíblia e vejo que Jesus me pede a mesma coisa. Então eu me submeto a essa instrução como igreja. E isso serve não só para o nosso pastor ensinando, mas para qualquer um que no momento que a gente parou ali para aprender algo do Senhor, a pessoa foi lá e trouxe uma palavra, usou a Bíblia, e você vai lá, confere e você recebe aquela instrução.
Então, para que nós possamos ter envolvimento e interação, nós precisamos ter a humildade e a submissão de ser instruídos e receber esses ensinamentos em amor, no lugar de humildade, no lugar de entender que essa é a palavra de Deus, porque não tem como eu seguir alguém se eu não obedeço às suas instruções. Não tem como eu seguir a Jesus se eu não obedecer o que Jesus está me pedindo. Se Jesus está me pedindo para perdoar, porque Ele me perdoou primeiro, aí eu não vou perdoar essa pessoa não, porque ela não merece perdão. Mas poxa, Jesus te perdoou por coisas piores talvez, e aí a gente se acha melhor. Não, Jesus, essa daí eu não perdoo. Essa daí só se o Senhor descer na terra e me convencer. Poxa, mas Jesus nos perdoou de tantas coisas, né? Tantas coisas. Então o Senhor está nos chamando a uma submissão, a uma fidelidade em ser humilde e receber a instrução de qualquer pessoa que está usando a palavra do Senhor, principalmente da nossa igreja, nosso pastoreio, para que a gente receba esse ensinamento, que às vezes a pessoa pode usar a Bíblia para inverter algumas coisas. Não é o nosso caso aqui, mas sempre vai para a Bíblia, sempre dá uma conferida, ora, pede ao Senhor que te dê estratégias de como agir, de como fazer. Então esse é um dos pontos também que a gente precisa ter a humildade para praticar, receber as instruções e entender que nós não somos melhores que ninguém, entender que o pecado habita em nós como habita os nossos irmãos, e para isso eu preciso ter a humildade e entender que essa instrução vai me levar a um lugar melhor, um lugar onde eu vou conhecer mais o Senhor, onde eu vou conhecer ainda mais Jesus. Amém? E o último ponto aqui, na verdade, esse último ponto é uma consequência de tudo, né? Se eu estou envolvido, se eu estou interagindo, se eu estou recebendo as instruções necessárias, automaticamente o que vai acontecer com a igreja? Ela vai ter uma melhoria. Então esse é o último ponto, melhoria. Que ela vai melhorar a igreja espiritualmente. A partir do momento que eu estou envolvido, que eu não olho para o irmão, que o irmão peca diferente de mim, eu não olho para o irmão condenando. Eu olho com o olhar de perdão, com o olhar de amor, de compaixão, um olhar de intercessão, um olhar onde eu me preocupo com aquilo que o irmão está fazendo, a forma como o irmão está vivendo, como eu me preocupo com a minha família. Então eu me preocupo, poxa, será que o irmão está firme com Jesus? Poxa, faz uns dias que ele não fala nada, faz uns dias que ele está sumido. Poxa, será que ele está firme ainda com Jesus? Vou mandar uma mensagem. Ô irmão, está tudo bem? Vamos marcar um café, vamos conversar. E aí você vai lá, você ouve, porque muitas das vezes eu falo por mim, às vezes você vai conversar com alguém e as pessoas começam a falar, e você fica, poxa, o que eu vou falar, cara? O que eu vou falar para essa pessoa? Preciso dar uma resposta, Jesus, me revela alguma coisa. E aí no fim você só falou, pois é difícil, né, cara? E a pessoa, nossa, foi muito bom conversar com você. Então a pessoa só precisava de um ouvido. A gente viveu uma experiência esses tempos aí, faz uns meses. Eu fui num lugar lá, ver um celular. E aí eu vi que a menina me tratou meio grosseiro assim, sabe? Aí eu falei, poxa, essa menina acho que tá passando por algum problema, né? Aí eu não falei nada, né? Fiquei quieto. Aí ela continuou fazendo lá, tratando meio grosseiro assim. Aí ela falou, aí ela mesma já falou, moço, desculpa, é porque hoje eu não estou bem. Aí eu falei, pois, quer conversar? Quer contar o que aconteceu, né? Aí ela falou algumas coisas, tinha terminado com o namorado no dia, estava triste, angustiado e tal. Eu não falei nada, depois eu orei por ela, né? Aí ela falou, né? Depois ela conversou com a Gabi. Ela falou, só de ter falado, já saiu uma angústia do meu coração. Só de eu ter falado. E eu não falei nada, não dei nenhum conselho para ela, sabe? Nem abri a Bíblia. Só orei. Falei, amém, vamos orar. Então, às vezes é isso, irmãos. Às vezes são coisas simples. E essas coisas simples vai gerar algo profundo. Então, essa melhoria como igreja, porque nós vemos muitas pessoas hoje chateadas com a igreja. Não quero mais saber de igreja. Porque, lógico, tem pessoas que colocam muita expectativa em homem, né? E o homem vai te frustrar. Vai te chatear, vai pecar, vai errar com você. Mas essa pessoa foi frustrada na igreja e ela saiu da igreja. Não vou mais para a igreja. E não foi ninguém atrás. Irmão. Imagina seu irmão saiu da sua casa e nunca mais voltou. E a gente, vamos viver nossa vida tranquilo. Então é esse entendimento que o Senhor nos chama. Se nós somos se nós temos o mesmo Pai,
Se nós temos o mesmo Salvador e nós somos uma família, como é que eu não vou me preocupar com o meu irmão? Como é que eu não... Às vezes eu não sei os irmãos, mas às vezes você percebe quando alguém não está bem. Às vezes chegou no culto, a pessoa, ela costuma conversar, costuma brincar, ou aquela pessoa que é quieta mesmo, mas você percebe quando a pessoa não está legal. E às vezes a gente nem chega lá, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem? Quer uma oração? Quer conversar? Quer... Sabe? Não, o pastor vai fazer isso daí. Deixa que o pastor faz. Mas às vezes o Senhor está te mostrando que a pessoa não está bem, porque Ele quer que a gente se envolva, Ele quer que a gente se interaja, Ele quer que a gente, de alguma forma, leve uma instrução e, consequentemente, como igreja, a gente melhore. Porque o Senhor só vai se revelar no lugar onde as arestas, as brechas estão fechadas. Não tem como eu querer que o Senhor, nossa Senhor, venha sobre a IBRV, revela o Senhor aqui, manifesta a sua glória, mas eu nem falo com o meu irmão, eu nem sei se meu irmão está bem, eu clamo pelo um avivamento, mas nem sei se meu irmão está amando a Jesus. Então é isso que o Senhor nos chama. Se vocês querem viver algo, se vocês querem crescer, se vocês querem ter uma revelação de quem Cristo é de fato, eu preciso saber como é que você está e você precisa saber como é que eu estou. Porque às vezes eu estou enfrentando uma guerra dentro de mim. Às vezes não é nem o meu casamento está bem, na igreja está bem, vou lá, prego, mas dentro de mim está uma crise interna. E ninguém vai perguntar, irmão, está tudo bem? Essa é a nossa função como igreja. Durante a semana, durante um mês, nós não ficamos mais de um mês sem falar com os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, tias, parentes. Às vezes os mais de sangue assim, nós estamos sempre conversando, sempre mandando uma mensagem, vira e mexe, tem algum contato. Então é isso que o Senhor nos chama a atenção, para que a gente possa viver essa unidade, orar por essa unidade, clamar por essa unidade, parte de um coração disposto a viver essa unidade. Um coração que vai ter ferro com ferro ali, vai sair um pouco de faísca, mas Cristo vem e vai apagando todo o fogo que pode causar, todo o alvoroço, e a gente vai liberando perdão, a gente vai sendo amado. Porque o intuito maior, Efésios 4, 12 e 13, vai falar que o intuito maior dessa unidade é isso: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Mentira, ainda não. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, Deus ele não quer revelar Jesus só para o pastor. Deus ele não quer revelar Jesus, não o Jesus que está na cruz, mas o Jesus que está à destra de Deus. O Jesus que está lá como um homem ressurreto, que tem todo o poder e autoridade. Ele não quer revelar só para quem prega, só para quem canta, ou só para quem tem um cargo eclesiástico. O Senhor ele quer revelar isso a todos nós. Porque não adianta eu ter uma revelação de Cristo sozinho, porque sozinho eu não vou a lugar nenhum, irmãos. Se nós formos fazer uma análise, quando Deus criou Adão lá no jardim, ele falou o quê? Não é bom que o homem esteja só. Mas Adão estava com Deus, como é que o homem estava só? Os irmãos entendem que quando eu vivo com Deus, só com Ele, não, é só eu e Jesus, não quero mais ninguém, eu estou sozinho. Por quê? Porque o Senhor ele colocou cada um das suas características para que a gente fosse moldado, para que eu que sou, que nem o casamento é um exemplo claro, até porque a Bíblia usa o casamento como esse matrimônio que vai revelar o noivo, né? Lá na minha casa é o seguinte: eu sou mais engraçadinho e a Gabi já é mais séria. Então o que Jesus fez? Ele preparou alguém que é mais sério com alguém que é muito engraçadinho. Hoje em dia ela está mais engraçadinha e eu já estou um pouquinho mais sério. Não que eu deixe de brincar, né? Mas estou um pouquinho mais sério. Mas entende como a gente vai pegando uma coisa um do outro? Então agora, ela que não fazia piada e não dava risada, a vida dela era muito escura, eu acho. Cadê? Ela que não dava risada, não era muito de gracinha, tinha pouca paciência. Agora ela tem bastante paciência, porque Jesus me ajudou, que Jesus me usou para que ela tivesse muita paciência. Automaticamente, eu que brincava demais, agora já fico um pouco mais sério. Tem momentos que eu falo, não vou brincar agora, não vou falar sério. Então é isso que o Senhor quer. Pega um irmão que é bem tímido, bem quietinho, irmão. Aí pega outra pessoa que fala pelos cotovelos. Não sei o que. Essa convivência, o que vai gerar? Não, eu preciso respeitar meu irmão que é tímido.
Aí o tímido vai falar assim, não, eu preciso conversar um pouquinho mais, poxa, é legal a gente ter esse. Então aí você vai montando o corpo vai sendo ajustado, e aí você vai revelar o Cristo. Aí quando as pessoas chegarem na IBRV, ela não vai falar assim, nossa, olha a IBRV, aquela igreja. Não, ela vai falar, nossa, aquele irmão que me atendeu na porta, parecido com Jesus. Aquele pessoal que louvou é parecido com Jesus. Depois uma irmãzinha veio falar comigo, nossa, igualzinho a Jesus. Porque aí Cristo vai ser revelado. Não vai ter orgulho, não vai ter soberba, ninguém vai achar melhor que ninguém. Até porque às vezes a gente tem uma visão assim que eu estou na igreja, eu sou mais santo do que quem está lá fora. Não, a gente é pecador igual. A diferença é que a gente foi buscar um remédio, né? A gente foi atrás de um remédio. Mas a gente é pecador igual, irmãos. Então eu não posso ter essa arrogância de achar que eu sou melhor que ninguém. Não, porque eu prego, eu acho que eu sou mais importante que o Vanderlei. Não, meu irmão. A gente é igual diante do Senhor, Ele tem o mesmo valor, Ele carrega a presença de Deus igual eu. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar dEle e estar junto com Ele, ajudar Ele nas dificuldades dEle e Ele me ajudar nas minhas dificuldades. Isso é ser igreja, até que Cristo seja revelado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o que é maturidade? Se eu estou com 30 anos já, né? Fiz esses dias. Aí, se eu estou com 30 anos e ainda estou tomando leite, alguma coisa está de errado. Eu vou ficar doente, porque eu preciso de outros alimentos sólidos. Então, como igreja, não é diferente. Eu não posso vir para a igreja só, nossa, eu preciso perdoar. Não, irmão, esse é o começo de tudo. Esse é o princípio de tudo. O perdão, o amor, a reconciliação. A partir do momento que eu estou com Cristo, eu estou crescendo, eu busco a maturidade. É como se você buscar a maioridade. Vou fazer 18 anos com Cristo. Então é você crescer. Você não fica mais, vou pedir um conselho para o pastor. Sim, é válido. O Deus colocou pessoas para nos instruir, isso é válido, como eu já falei aqui. Mas há momentos, irmãos, que eu posso chegar lá na minha Bíblia e falar assim, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Sabe? Porque eu tenho a maturidade, eu já cresci. Eu não preciso mais de ninguém chegando e dando papinha na minha boca. Eu posso ir direto ao Senhor. Eu posso ir falar com o Senhor diretamente. Então, como igreja, o Senhor nos chama a um crescimento. Para vocês viver a revelação de Cristo, precisa de um crescimento. A maturidade precisa chegar, precisa parar de... Você vê, criança, né? Criança quando está ali, aí pega um brinquedo dela, uma já chora. Não, que o brinquedo é meu, aí outro fala, não, deixa um pouquinho com ela. Mas quando a gente cresce, imagina eu brigar com meu irmão lá, 35 anos, eu vou lá brigar com ele, não, esse brinquedo é meu, e começa a chorar. Não dá, né, irmãos? A gente vai crescer. A gente precisa crescer, e é isso que o Senhor nos chama, um crescimento. Quer ser uma igreja unida? Cresça, amadureça, libere perdão, porque enquanto a gente não liberar, não praticar de fato aquilo que recebemos, é o que o Tiago fala, eu estou enganando a mim mesmo. Já teve aquela sensação que você foi enganado? Eu fui enganado uma vez que eu fui vender um videogame. O cara falou, vou te mandar o dinheiro aí. Aí eu mandei o videogame lá para São Paulo. Nunca mais recebi o dinheiro. Perdi o videogame, perdi o dinheiro. Ainda tive que pagar meu irmão depois, que o videogame era dele. Sabe aquela sensação, puxa, fui enganado, fui roubado. Perdi tempo, né? Gastei dinheiro. Então é basicamente isso. Se eu não praticar a palavra do Senhor, se eu não pôr em prática, eu vou ficando obeso espiritual, né? Só recebendo e não vou correr, não vou pôr isso em prática, não vou liberar perdão, não vou liberar amor. E para terminar, tem uma frase do Dr. Billermer, do livro O Amor Cobre, que ele fala assim: a desunião no corpo de Cristo é o escândalo dos séculos. O maior pecado da igreja não é a mentira, roubo, bebedice, adultério, nem mesmo assassinato, e sim o pecado da desunião. Ele fala isso porque se nós formos unidos, quando a pessoa começou com um sentimento de adultério, um sentimento de pornografia, ou um sentimento até mesmo de um estupro, ou de, molestar criança, essas coisas,
se nós temos essa intimidade, quando a pessoa fala, cara, olhei para aquela criança ali e senti um desejo, a gente não vai condenar ela, falar, você vai para o inferno, vou chamar a polícia. Não, porque ele não pecou, ele está compartilhando o sentimento. Então nós vamos orar, nós vamos cuidar, nós vamos ajudar. Então aquela pessoa não vai praticar aquele ato. Então é isso que o Senhor nos chama a atenção. Tem uma história que eu li no livro, e agora eu vou finalizar de verdade. Tem uma história que eu li no livro, que o tema era a beleza de Benny. Benny era um menino, o rapaz coloca no livro, que ele era, quando se fala retardado, não é a questão da ofensa, porque aqui no Brasil a gente entende como ofensa, né? Retardado é ofensa. Mas é uma questão clínica, né? O retardo mental é uma questão clínica. E Benny era esse garoto, né? Que tinha, ele já tinha 15 anos, mas a mentalidade dele era de 6 ou 7 anos. E aí esse homem, né, ele foi fazer um seminário de oração na igreja dele. E esse seminário de oração, ele passou ali 5 dias com os jovens da igreja, orando, liberando palavras. E ele fala que ali viveu algo extraordinário, naqueles dias ali, né? E o pastor da igreja gostou e falou assim, olha, vamos abrir para a igreja, só para testemunho. Aí beleza, abriu para toda a igreja veio. E aí os jovens começaram a testemunhar, e ele falou, nossa, estava tudo tão bom. Ninguém subiu no púlpito, assim, porque às vezes ele fala que tem situações em que você abre para os jovens falar e sobe alguém mais velho, né? E aí começa a liberar doutrinas e tal, um monte de coisa. E aí ele fala assim, estava tudo bem, só os jovens estavam falando. E daqui a pouco vem Benny. Benny é aquele menino que quando ele subia, todo mundo dava risada. Já estava aquele, ixi, vai falar bobagem, porque ele se atrapalhava e tal. E aí ele fala que quando o Benny subiu, ele até pensou em falar assim, não vou deixar ele não falar. Mas ele falou que ia ficar feio, aí ele deixou. Quando ele pegou o microfone, esse Benny pegou o microfone, ele falou assim, eu sei que vocês estão pensando, vocês estão achando que eu vou falar um monte de bobagem, sei que as pessoas já estão rindo. E ele falou que aquilo era o pensamento dele. Na hora assim, ele falou, parecia que Benny estava no meu pensamento. E aí ele fala que Benny começa assim, olha, eu não vou ser uma criança normal como os outros. As pessoas já me disseram que eu não vou ser uma criança normal. As pessoas já me disseram que eu tenho os problemas e as minhas dificuldades. Eu sei que eu não vou para a escola normal, eu sei que eu não vou ter um casamento normal e todas essas outras coisas. E ele falou, mas uma coisa Jesus me disse, que eu posso amar vocês e que eu posso orar por vocês. E ele falou que naquele momento ali foi como um soco na cara dele, assim, que Jesus deu, né? Ele falou assim, aquele dia, até ele escreve esse livro por causa desse dia, ele fala que nesse dia, essa frase de Benny mudou a história dele. E ele fala assim que não teria corpo de Cristo se não fosse Benny. Então, eu quero transferir isso para a gente. Não que a gente tenha as dificuldades de Benny, mas como corpo de Cristo, cada um aqui tem a sua característica, o seu propósito, o seu chamado. Então, sem a sua presença, sem você nessa igreja, sem você servindo ao Senhor, o corpo de Cristo não estaria completo. Então você tem valor para o Senhor, você foi escolhido pelo Senhor, você é amado pelo Senhor, o Senhor entregou algo sobre a tua vida, derramou algo sobre a tua vida. E sem você aqui, o corpo de Cristo não estaria completo. Então por isso que o Senhor nos chama a praticar. Porque se eu praticar tudo isso que nós ouvimos aqui, nós seremos uma igreja forte. E uma igreja forte não é porque seremos numerosos, mas porque revelaremos o Cristo aqui. Então, como um quebra-cabeça, cada um aqui leva uma parte de Cristo. E se nós nos unirmos, deixando de lado todo egoísmo, todo orgulho, toda soberba, não que a gente, vou ter que me juntar ali com a irmã, eu não posso mostrar para ela meus pecados. Não, aí que eu tenho que mostrar, meu irmão, eu tenho dificuldade com assim. E a gente vai ser tratado. Então essa unidade vai revelar Cristo aqui. Porque como nós lemos, esse é o maior intuito, que Cristo seja revelado. Amém, irmãos?